Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Professor John aqui. Eu vou gravar a aula referente à nossa aula 3, que é hardware e software. E eu peço que vocês assistam com atenção a essa aula e logo em seguida vocês já respondam o exercício de fixação. Então, o que é que nós vamos estudar? O que é que nós vamos aprender nesta aula? Nós vamos aprender conceitos de hardware e software. Vamos também conhecer e distinguir os exemplos de hardware e software. Vamos ver também como que os softwares eles são classificados e quais são os tipos de software. Então, vamos lá para a aula. O computador é dividido em duas partes. A parte física e a parte lógica. A parte física é chamada de hardware. O hardware são as peças do computador, são os componentes físicos do computador, como vocês podem observar aqui na imagem. E o software é a parte lógica, é a parte virtual do computador, ou seja, são os programas instalados no computador, como vocês podem perceber aqui na imagem. São inúmeras as tarefas que um computador pode efetuar. Assim sendo, existe um software apropriado para cada tipo de tarefa a ser executada. Então, para fazer com que o computador ele ligue, ele funcione, é necessário um sistema operacional. Um sistema operacional ele é um software. E o sistema operacional é o software responsável por fazer o computador funcionar. E para algumas tarefas específicas que o usuário ele faz ali no seu dia a dia, como por exemplo, editar um texto, criar uma apresentação de trabalho, ouvir música, assistir vídeos, acessar a internet, enviar uma mensagem de e-mail. Para essas tarefas tem programas, tem softwares específicos, tá ok? O conceito técnico de hardware é a parte física do computador. Em um conceito mais técnico são os componentes eletrônicos, mecânicos, elétricos, fios, cabos, etc. Esses componentes formam a parte física do computador, como vocês podem ver aqui, Então, todas as peças do computador são o hardware. Eu trouxe aqui alguns exemplos: teclado, mouse, monitor, impressora, dentre outros. Aqui nós podemos observar um monitor, um teclado, o gabinete. Aqui dentro desse gabinete está alojado alguns dispositivos eletrônicos do computador e mouse. Essa parte aqui eu não vou me ater a ela, é só a etimologia das palavras hardware e software, para também o vídeo não ficar muito longo e a gente focar mais no que interessa. Software. Software, eu falei anteriormente que é a parte lógica do computador, é a parte virtual, são os programas. E o que é que tem por trás desses programas? Tem instruções que vão dizer para o computador o que ele deve fazer. O conceito de software é este que vocês podem ler aí comigo. É um conjunto de instruções que são processadas no computador necessárias para o seu funcionamento. É a parte lógica do computador, ou seja, são os programas que irão funcionar e informar o hardware o que executar, como executar e quando executar. E como é que o computador vai saber o que executar, como executar e quando executar. Essas instruções elas já estão contidas nestes programas. Então, o que tem por trás desses programas são instruções. Como que é criada um programa, só para efeito aqui de conhecimento mesmo? É usado alguma IDE, alguma ferramenta de desenvolvimento, e o dev, o desenvolvedor, o programador, ele vai digitar ali linhas, comandos que são instruções,
E essas instruções, elas vão dizer para o computador o que ele vai executar, como executar e quando executar. Vamos pensar aqui no WhatsApp, por exemplo. Então, todas aquelas funcionalidades que vocês usam no WhatsApp, o que tem por trás ali, são comandos que vão dizer enviar mensagem, receber mensagem, visualizar, enviar áudio, ouvir um áudio, enviar um arquivo, abrir um arquivo. Então os programas só fazem o que eles fazem porque tem ali por trás deles, tem ali instruções que vão dizer o que eles devem executar, como e quando executar. Como exemplos aqui eu trouxe sistemas operacionais, editores gráficos, navegadores, jogos, dentre outros. Nós vamos ver que tem vários tipos de software para as mais diversas aplicações. Aqui nós podemos observar hardware, aqui estão algumas peças do computador. Nós vemos aqui no centro o gabinete, e o gabinete ele recebe algumas peças do computador. No gabinete tem acoplado uma placa chamada placa-mãe. Por que esse nome, placa-mãe? Porque é uma placa receptora, ela vai receber alguns dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos vão ser acoplados, montados na placa-mãe. A gente tem exemplo aqui do processador, ele vai aqui dentro, no gabinete, ele é acoplado na placa-mãe. O cooler, o drive de CD e DVD, o HD, os cabos conectores, aqui a fonte de alimentação, a placa de rede, e tem alguns componentes que eles são periféricos, eles vão ser conectados via entrada USB no gabinete. Nós temos aqui a impressora, temos o teclado, temos o monitor, o mouse. Aqui, para quem não consegue identificar, aqui é o cabo de rede, né? O cabo de rede é conectado aqui, tá? Nessa entrada RJ45 que fica aqui atrás do gabinete. Então aqui todas essas imagens que vocês visualizam aqui, tá? São exemplos de hardware, são as peças do computador. E aqui à minha direita eu tenho exemplos de softwares. Esses softwares são visualizados onde? Na tela do computador, no monitor aqui, Eu tenho aqui exemplos de programa, alguns aqui eu sei que vocês conseguem saber qual é só pelo ícone aqui, o Chrome, que é um navegador. O Mozilla Thunderbird, eu acho que é um programa de cliente de e-mail. Facebook, o MSN, aqui é o sistema operacional Windows, Linux, aqui o Android. Então, turma, são conceitos que não dá para confundir hardware e software. Hardware, a parte física, são as peças do computador, e software, a parte lógica, a parte virtual, são os programas que são instalados no computador. Eu espero que até aqui esteja tudo muito bem compreendido. E lembre-se que vocês vão precisar desse conhecimento para estar apresentando o seminário. Agora nós vamos tratar da classificação dos softwares. Os softwares se classificam em 3 categorias: software básico, software utilitário e software aplicativo. O software básico é o software que ele é indispensável para fazer o computador funcionar, para o computador ligar, para que ele funcione. Exemplos: os sistemas operacionais. Nós temos também como exemplo também os compiladores e interpretadores, mas eu não vou entrar aqui muito nesses conceitos porque é um pouquinho mais assim
é confuso para vocês, não é tão necessário. O principal exemplo de software básico são os sistemas operacionais. Eu tenho aqui a logo do Windows, Windows Vista, Windows 7, o sistema operacional da Apple, o Make, o iOS, que é o sistema que vai nos smartphones, no iPhone, o Android, que vai nos smartphones, né, em algumas marcas de smartphone, e aqui eu tenho uma logo aqui do Windows XP. Então vamos aqui para o conceito de software básico. É o software considerado essencial para o funcionamento de um computador. Sem ele o computador não funciona. Então vocês têm que pegar aqui, tá? Sem esse software o computador não funciona. E qual é o software que, se ele não estiver instalado no computador, o computador não vai funcionar? É o sistema operacional. Mesma coisa também é para o celular. Se no iPhone não tiver instalado iOS, o iPhone ele não vai funcionar. No smartphone, se não tiver um Android, que é um sistema operacional, só que é um sistema operacional mobile, né, para dispositivo móvel, o celular não vai funcionar. A função do software básico é orientar o computador na realização das tarefas básicas que tornam possível o funcionamento da máquina. O principal exemplo são os sistemas operacionais. E como exemplos eu trouxe aqui o Windows, o macOS X, o iOS e Android. Software utilitário. O que é o software utilitário? São softwares que eles não são necessários para que o computador funcione, porém eles são importantes para o bom funcionamento do computador. E o que é software utilitário? É o software considerado não obrigatório para o funcionamento do computador, porém é considerado extremamente útil para o seu bom funcionamento. São softwares que auxiliam na manutenção do sistema. Como exemplos, eu trouxe aqui antivírus, limpeza de disco, desfragmentador de disco. Eu tenho aqui um antivírus, o Capsky, tenho um software de limpeza de disco, o CClean, eu tenho um desfragmentador de disco e tenho aqui um software que vai corrigir erros, vai corrigir bugs, o Bug Scanner. Software aplicativo. Os software aplicativos são aqueles softwares que servem para que o usuário ele realize ali tarefas do dia a dia, aquelas tarefas usuais, como por exemplo, editar um texto, criar uma apresentação. No caso aqui, esse arquivo de aula, eu criei ele aqui no PowerPoint. Né? PowerPoint é um software aplicativo que ele serve para alguma aplicação específica. Eles não são obrigatórios para o funcionamento do computador, porém, quando instalados, oferecem praticidade para os usuários. Exemplo, ouvir músicas, assistir vídeos. Como exemplos aqui, eu trouxe Word, Excel, PowerPoint, TikTok, Duolingo, navegadores. Os navegadores de internet, os browsers, são para que o usuário consiga acessar a internet. Né? Sem esse software é impossível, não dá para acessar a internet. E tem também os jogos, eu trouxe aqui até os ícones, Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, Microsoft Edge, que é o browser da Microsoft, o WhatsApp, Duolingo, o Super Mario, que é um joguinho do meu tempo, eu joguei demais isso, e o TikTok. Hoje de jogos tem o Counter-Strike, tem o Free Fire, que a galera aí joga muito, né? Todos esses softwares são exemplos de software aplicativo. Também são conceitos que eu acredito que não dá para confundir, turma. É só prestar atenção na aula, não entendeu, volta, assiste a aula novamente, lê o material e já vai para o exercício de fixação que vocês já vão conseguir estar internalizando esses conceitos, tá certo? E exemplos. Agora nós vamos ver os tipos de software. Nós temos o software de sistema, que é um conjunto de informações processadas pelo sistema interno de um dispositivo que permite a interação entre o usuário e o hardware. Também é responsável por gerenciar a eficiência e desempenho do aparelho. O sistema operacional é o principal software de sistema de uma máquina, mas também há outras categorias de software de sistema como drives, firmwares, utilitários e tradutores de linguagem de programação, que são os
compiladores e interpretadores. Eu trouxe como exemplo o Windows, o macOS X, o iOS e o Android. São esses sistemas que vão fazer a interface do usuário com a máquina, com o computador, que vão fazer que o usuário possa se comunicar com o computador, que ele possa usar o computador. Temos software de programação, que trata-se do conjunto de ferramentas que permite ao desenvolvedor criar e editar outros softwares, utilizando linguagem de programação, C, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, dentre outros, que tem inúmeras linguagens de programação. E um ambiente visual de desenvolvimento integrado, não são as IDEs, as ferramentas de desenvolvimento de software. Como exemplo, deve ser NetBeans, Visual Studio, Visual Studio Code, Apache System ML. Tem várias ideias, várias ferramentas de desenvolvimento. Temos software aplicativo, que a gente já viu lá na classificação de software. Software de aplicativos são os programas utilizados nos dispositivos que permitem ao usuário executar uma série de tarefas nas mais diversas áreas de atividade. Como exemplo, eu trouxe o Google Chrome, a calculadora, o Windows Media Player, o Microsoft Word, o AutoCAD e o Adobe Photoshop. Temos os softwares de comunicação, né? Esses softwares vocês usam em alguns que são bem conhecidos. São programas que estabelecem a comunicação direta e em tempo real entre os usuários. Ou seja, são os mensageiros instantâneos, né? São os aplicativos de conversação. Como exemplo aqui eu trouxe o WhatsApp, o Gmail, o Slack, o Zoom, o Google Meet e o Message. Então, o software de comunicação, como o próprio nome já diz, são softwares usados para que as pessoas se comuniquem, troquem mensagens, né? E tem os mensageiros instantâneos, assim como tem também os softwares de videoconferência, como por exemplo o Google Meet. Os softwares de jogos, que muita gente joga, né, muita gente conhece, são programas utilizados geralmente para fins recreativos, né, para entretenimento, para brincar e tudo, mas que também podem ser utilizados para finalidades educacionais. Alguns desses softwares tornam-se competitivos, dando origem aos chamados esportes eletrônicos, e-esportes, com torneios internacionais e premiações milionárias. Mas como fala aqui no texto, tem alguns jogos ali que são educativos. Exemplos que eu trouxe: Counter-Strike, League of Legends, Candy Crush, o PlayerUnknown's Battleground. Software web ou web app são softwares hospedados em servidores online que podem ser acessados através dos navegadores de internet como Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, entre outros. Costumam ter funcionalidades semelhantes a de outros programas, porém dispensam a necessidade de download e requerem conexão com a internet para serem acessados. São os softwares que rodam em aplicações web, ali nos servidores. Exemplos: Google Drive, Gmail, Evernote Web, né, que é para criar ali anotações. É uma espécie de uma agenda eletrônica, tá? Só que fica na nuvem, que nem o Google Drive, o Gmail. O Office 365, que também fica na nuvem. E o Canva Web. Temos os softwares de inteligência artificial. Os softwares de inteligência artificial ou softwares IA são programas que simulam o comportamento humano, sobretudo as capacidades cognitivas, raciocínio, interpretação, entendimento. Por exemplo, por meio da combinação de dados e algoritmos, esses softwares conseguem realizar tarefas muito complexas, criando soluções para problemas com incontáveis variáveis, habilidades antes exclusivas da inteligência humana. Então são aqueles softwares que eles buscam ali simular e se aproximar do raciocínio do pensamento humano para estar realizando o quê? Tarefas complexas, né, que requer
um poder de raciocínio, de lógica. Exemplos: assistentes virtuais, tem a Siri, a Alexa e o Google Assistente, programas de carros autônomos, os chatbots, os robôs usados no atendimento ao cliente e gerenciamento de grupos online. E nós temos software livre. Existem também o conceito de software livre ou aberto, que remete para um programa que dá liberdade ao utilizador, permitindo que ele o estude, modifique e compartilhe com outras pessoas. Para isso é preciso que o utilizador tenha acesso ao código-fonte para mudá-lo conforme as suas necessidades. Software livre são os software open source, código aberto, que o usuário ele pode acessar ali o código-fonte daquele software e tá mudando aquele software conforme a necessidade dele. Um exemplo é o Linux, o pacote LibreOffice da Linux organização. E como os exemplos aqui eu trouxe o OpenSolaris, o Eclipse, o NetBeans, o OpenOffice, o Linux e o Mozilla Firefox. Todos esses são softwares de código aberto, open source. E eu fico por aqui, turma. Assistam, tá? A videoaula. Não entendeu, não internalizou os conceitos, os exemplos, assistam novamente a videoaula e aqui o exercício de fixação. Eu espero que vocês possam responder para nós já corrigirmos na nossa primeira aula presencial. O exercício ele tem 12 questões. Eu errei bem aqui, deixa eu corrigir. Tem 12 questões, tá bom? Respondam que nós vamos corrigir em sala de aula. E eu espero que eu possa ter ajudado vocês na compreensão do conteúdo com esse vídeo, tá? Até a próxima.